O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou um relatório em que mostra com números uma situação denunciada há bastante tempo: a falta de estrutura física e de pessoal nas delegacias do Piauí. O relatório elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público mostra que apenas 5 das 98 delegacias da Polícia Civil aqui no Piauí têm um número de servidores suficientes para o exercício da atividade. 55% das delegacias visitadas só tinham delegado de plantão por meio de sobreaviso. 57% das delegacias têm celas de custódia e 47% dessas celas estão em péssimo estado. Os dados são referentes a 2016, mas já este ano a repórter Neyara Pinheiro mostrou que a realidade continua ruim. Em Simplício Mendes, o delegado Luciano tinha que atender mais 9 cidades, mas ele entregou o cargo de delegado regional por falta de pessoas na equipe e condições de trabalho. Aqui eu respondo por Simplício Mendes mais 9 cidades. Ao todo são 10 cidades, uma população aproximadamente entre 60 e 70 mil pessoas. E o Estado só me forneceu 3 agentes de campo para dar conta de todas essas cidades, que é impossível. E o delegado Diego não tinha delegacia própria. Responsável por Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves, ele usava uma sala emprestada pelo delegado Célio em Uruçuí. A mesma sala era dividida com outro colega também sem teto. A gente foi designado para responder pela regional de Uruçuí, né? E logo depois chegaram mais 2 delegados para responder pelas cidades de Ribeiro Gonçalves, de Baixa Grande, e Bertolini e Sebastião Leal. Ocorre que essas 2 outras cidades não têm nenhuma estrutura para esses 2 delegados realizarem o seu trabalho. Assim, a gente empresta uma sala, a gente empresta viatura para que eles possam, na medida do possível, realizar seu trabalho nessas cidades. A cota de combustível também, eles utilizam a cota de combustível da gente. De certa forma, no final do mês, vai ter sempre que ter aquela racionalização para que a gente não estoure a conta de combustível. Algumas demandas aqui da nossa cidade deixam de ser atendidas. Por quê? Porque muitas das vezes eles estão nas suas cidades. Mesmo depois que a reportagem foi exibida no Fantástico em outubro deste ano, a realidade nas delegacias piauienses não mudou. Quem afirma é o Sindicato dos Delegados no Piauí, que diz ainda que muitos estão deixando os cargos aqui para exercer a função em outros estados. Porque tem condições melhores de trabalho e também de salário e outras funções e outros cargos também, até, digamos assim, em condições de salário menor, porque a estrutura aqui do Piauí, certo, não condiz com o mínimo de dignidade para o profissional da segurança pública. Enquanto isso, o seu Aurito é uma das milhares de pessoas no interior do Piauí que tem que viajar centenas de quilômetros para tentar a sorte de encontrar um delegado e uma delegacia. Parte do caminho ele faz de bicicleta e outra de van para ir de Queimada Nova até Paulistana denunciar a invasão das terras dele. É difícil, porque em Queimada Nova não tem a delegacia da Civil, aí a gente tem de deslocar na distância dessa. Caminhei muito, muitas viagens que eu já dei aqui, pelejando e não consigo. É difícil. Sobre os dados desse relatório, nós vamos conversar ao vivo com o delegado-geral, que está com o repórter Simplício Júnior. Olá, Simplício, boa noite. O que vai ser feito para mudar essa situação em que trabalham os delegados e que também fica a população que precisa das delegacias? Olha, Denise, primeiro a Secretaria de Segurança Pública reconhece que é preciso avançar. Boa noite para você, boa noite para todos. Mas contesta, não concorda, acha que é exagero nos dados apresentados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Estou aqui ao lado do delegado-geral de Polícia Civil do Piauí, Riedel Batista. Boa noite, delegado. Em que medida que a Secretaria acredita que precisa avançar para que a situação que foi mostrada na reportagem possa ser revertida? Bem, nós avançamos esses 3 anos, boa noite, mas estamos avançando ainda mais, avançando com unidades policiais sendo reformadas, construídas na capital e no interior do estado, e também com efetivo policial. Nomeamos mais de 200 policiais e estamos com o concurso público autorizado para 2018. Então, essa meta em relação à estrutura da segurança pública, tanto na capital quanto no interior do estado, e achamos a pesquisa exagerada, porque não se faz uma operação policial recentemente, em 24 horas, onde se prendeu mais de 100 pessoas, utilizando esses dados aí que foram
levantados. Agora, esse concurso que o senhor falou, ele também prevê a contratação de mais delegados, que exatamente são os profissionais que, como mostrou a reportagem, mais estão sendo sacrificados? Bem, o concurso é um concurso para todos os cargos da Polícia Civil, delegados, agentes, escrivães e peritos. Já foi autorizado, nós estamos definindo a quantidade de vagas. Em 2018 será feita esse certame, além da reforma e construção de novas unidades policiais em todo o estado do Piauí. Essa relação, então, de a quantidade de agentes, de delegados, deve ser reduzida, essa desproporcionalidade, a partir do próximo ano? Sim, nós vamos investir basicamente nisso, estrutura e efetivo em relação à Polícia Civil. Essa questão dessa pesquisa do Conselho Nacional do Ministério Público, nós entendemos que é importante, mas os dados estão exagerados em relação a esse déficit. Então, acreditamos que com esse investimento que será feito, nós vamos melhorar e muito essa estrutura. Aquela situação que foi mostrada em Simplício Mendes, por exemplo, não existe mais? Já foi corrigida? Na verdade, existem delegados onde existem promotor e juiz. Inclusive, próprios promotores de algumas comarcas acumulam mais de 10 cidades, respondem por mais de 10 cidades. Isso é uma realidade em todo o Piauí, não só da Polícia Civil, mas da Polícia, do Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública. Não existe nenhum desses órgãos nos 224 municípios do estado do Piauí. É o normal, é o ideal, na sua opinião? Não é o ideal, mas nós estamos avançando muito em relação a essa questão de colocar delegados, agentes, escrivães no interior do estado. Então, o concurso público é justamente para isso. Socialmente efetivo com concurso público. Então, a autorização já é um grande passo para suprir essa carência. Okay. Muito obrigado, então, delegado-geral de Polícia Civil, pelas informações. Denise, eu volto com você. Obrigada, Simplício.